Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um review no canal e hoje a gente vai ler um manhwa sobre academia, superpoderes e muita testosterona. Mas antes de tudo, dá uma olhada no link da descrição e entra na comunidade do Discord para você ficar por dentro de tudo. Agora sim, sem mais enrolação, bora pra história. Nossa história começa com uma mulher linda de cabelo rosa dizendo pra nós que com o monstro se aproximando eles estavam buscando por novos raios de esperança e que era hora de virarmos heróis, pois nossa história começaria agora. Era somente ligar para a associação de heróis. Corta pra essa cena toda sendo um comercial de telão, inclusive com dois caras falando que era a garota da cura, dizendo que ela era tão bonita, mais bonita que uma idol inclusive. Mas o outro cara pergunta por que ela só fica fazendo trabalhos como modelo, sendo que ela é uma cura rank A. O outro cara se toca realmente e acha que nunca viu ela fazendo uma raid. Com toda essa conversa sendo tida, a própria garota da cura, só tô esperando falar o nome dela pra eu começar a chamar ela direito, continua. Ela tava ouvindo a conversa e ficou triste com tudo aquilo. Um passado sombrio, será? Ela conta que de repente em algum ano não nos mostrado, mas era já em 2000, a humanidade foi infestada pelo caos com a invasão dos monstros. Mas não existia aquele ditado, Deus não dá um fardo maior do que podemos suportar. Com isso, a humanidade abriu os olhos para um novo poder, recebendo superpoderes. As pessoas manifestaram aura. A cor da aura dizia o seu nível de habilidade e de poder, sendo vermelha, rank S, amarela, rank A, verde, rank B e azul, rank C. Se tiver mais, não foi mostrado por enquanto. Isso se tornou um padrão para categorizar as pessoas com poder. A humanidade chama essas pessoas que eram a única esperança contra monstros de heróis. A cena corta para literalmente alguém falando corta e dizendo que a cara da nossa garota da cura estava muito séria. Ele pergunta se ela não era uma mascote mesmo, já que ela não conseguia nem fazer a única coisa pela qual ela estava lá, que era sorrir. A garota pede desculpas pela cara acabada. O diretor do comercial diz para ela que ela fica muito melhor quando está sorrindo, então manda ela sorrir como um mascote deveria. Que frase motivacional é essa? Ela nos conta que não era essa a vida que ela queria como uma super heroína. Ela sonhava em ser uma heroína desde que era criança e um pouco mais jovem manifestou os poderes de cura dela no meio da escola. Quando foi registrada como uma heroína de rank A, ela ficou muito feliz. Mas como a vida não é um morango, quando ela viu realmente o perigo de ser uma heroína, vendo os outros amigos dela, heróis, sendo derrotados, ela foi paralisada por um medo que não conseguiu fazer absolutamente nada. Ela era uma heroína que não conseguia usar as próprias habilidades. A única coisa que ainda era digna nela era a aparência. Foi aí que ela escolheu passar para outra profissão. Ela ficava escondida das pessoas para ninguém descobrir sobre a condição dela, mas infelizmente agora ela era famosa. Corta pra ela dando uma cabeçada no poste e ouvindo um barulho no chão, ela vê um gato muito fofinho numa caixa. Ela fica preocupada de ele estar machucado, mas não acha que ele parece com um gato de rua. Ele faz uma cara de coitadinho da Silva e ela quer saber quem foi a pessoa terrível que deixou ele assim. Olhando pra coleira dele, ela lê um nome mais forte, ou em inglês Stronger. Ela olha pro lado e vê uma academia. Ela liga Stronger com a academia do nada. Chegando na porta da academia, ela pergunta se tinha alguém lá dentro dizendo que tinha um gato dele. Ela se depara com uma cena nem um pouco normal. Dois caras, um fazendo prancha gritando que não aguentava mais e o outro gritando que era pra ele confiar nos ensinamentos, que a dor que ele tava sentindo era porque era a primeira vez, mas depois iria melhorar. Eu já ouvi esse papo antes. O cara da prancha fala pro outro que acha que tinha alguém espiando ele. A nossa garota toda envergonhada pede desculpas e diz que veio parar no lugar errado e diz pra eles continuarem o que estavam fazendo. O doido do cara, que parece ser o nosso prota, segura a porta dizendo como era possível uma bebê dessas na academia e diz pra ela não ficar assustada e entrar. Ela vê esse cara aí se aproximando dele com uma camisa de tigre, ela acha ele muito nojento. Já com as lágrimas no rosto, diz que só veio pra entregar o gato. E sim, esse gato era um ator, literalmente um gato ator muito shed. Esse arrombado tava tomando café com óculos e ainda deu uma piscadinha pro nosso prota. O prota se tocando diz pro Ki Wong, o nome do cara da prancha, comprar um prato de jokbal pra nova cliente em potencial. Ele começa a fazer uma avaliação nela do nada. Fala que os ombros dela estão moles, que o joelho dela tá indo de F e até fala que o calcanhar dela já tava quase deixando ela. Mas não era pra ela se preocupar, pois ele iria fazer ser easy pra ela ficar em forma. Ela não entende o que iria ser easy e ele só diz uma coisa sorrindo bizarramente: PT, vulgo personal training. Eles começam a fazer uma série de treinos. Ela realmente começa a fazer tudo que ele manda. Quando de repente toca o celular dela, ela vê o que é e é um alarme de monstro, sendo um monstro rank B. Esse alarme só toca pro herói mais perto, e adivinha quem era a heroína mais perto do local? Sim, ela mesma. Ela fica com medo de ir, pois o motivo nós já sabemos. O prota vê que ela ficou meio nervosa e diz que se ela quisesse ir no banheiro, ficava na porta à esquerda dela. Ela diz que não era isso e só fala pra ela ir. Ele vira de costas e diz pra ela fazer o que quiser em vez de se conter pra não se arrepender mais tarde. Simplesmente aura. E ele só virou de costas pra pegar um papel higiênico. Retiro o que eu disse. Mas quando ele vira pra falar com ela
hora de volta ela já tinha saído. Ele diz que ela realmente estava com vontade de ir ao banheiro por ter ido sem papel higiênico. Na real, ela estava correndo pra cima do monstro que apareceu, obviamente. Ao chegar ao local, ela percebe que só tem ela e o monstro, mas nenhum herói por perto. Não sei como, mas ela tem essas informações desse monstro. O nome dele é Nonomon. A habilidade dele é ter super força, destruindo tudo que vê pela frente com essa força ridícula. Nossa heroína precisa fazer tudo o que há de possível. E eu acho que na real ela que é a protagonista. Ela vê uma garotinha presa nos escombros, prestes a ser esmagada pelo pé de jacaré feio. Ela começa a ficar paralisada de novo, desesperada pra se mexer. Ela escuta alguém gritando pra ela correr e funciona. Ela corre e consegue salvar a garota rapidamente. Pergunta se a garota tá bem e se conseguia se mover. A mesma fala que conhece ela e que o monstro só apareceu de repente e que tava muito assustada. Quando o jacaré ia pra cima da nossa garota, o real prota surge, abrindo um sorrisão, Almighty, e chega dando um puta socão no monstro, que sai voando metros à frente. A nossa garota da cura fica feliz em ter outro herói além dela por perto, e quando ela olha mais de perto quem era, sim, amigos e amigas, é ele, se auto-chamando de Homem-Alvo. Ele olha pra ela e diz: eu te disse que o banheiro ficava na porta à sua esquerda. O jacaré surge preparando um soco pra cima do nosso prota. Mesmo a Cutie Girl, vou chamar ela assim agora, avisando ele, o prota leva um gancho de direita bem no meio da cara, chumbo trocado. Rapidamente o nosso prota pega umas pedras no chão e as arremessa no monstro, e desvia de outro soco. A Cutie Girl, vendo a luta, diz que não consegue ver a aura do nosso prota. Claro, ele é o protagonista, não precisa disso. Ela pensa que ele é só uma pessoa normal, e se pergunta por que ele tá fazendo algo tão perigoso. Se pergunta também por que ele não tem nenhum medo. E nisso, nosso prota tava tendo uma luta justa. Uma hora o monstro batia e outra ele apanhava. Ele começa a rir gritando que era só isso que o jacaré arrombado tinha. A Cutie Girl se pergunta se ele talvez tinha alguma arma secreta. Ele diz que o monstro nunca iria ganhar dele porque ela, animada, já tava querendo saber o porquê. E ele manda um call de caos que dó, porque a heroína ranquear a Cutie Girl estava lá. Tá todo mundo lascado. Ela é a arma secreta do nosso prota. Ela começa a acenar a cabeça dizendo que não, e a cara do prota vai ao chão com o monstro preparando outro socão nele. Levando mais um porradão, ele voa no chão e ela pede desculpas. Foi só falar que ela tenta curar ele, mas não funciona de jeito nenhum. Depois do nosso querido prota ser deitado de paulada, o monstro vai andando shadmente pra cima dela. O prota se levanta e diz que isso ferrou com a autoestima dele. Ele reconhece que o monstro ganhou dele uma vez, mas que o corpo dele, que foi forjado por anos com aço, não poderia ser menosprezado tão fácil assim. Mesmo que o corpo dele estivesse naquele estado, ele ainda continua sendo o dono da academia Stronger Gym. O monstro dá mais um chutão no prota. O mesmo diz que isso dói mais que ele esperava. Ele diz que não é culpa dela, então pede pra nossa Cutie Girl parar de chorar que nem um bebê. Ela se pergunta como ela, uma heroína, está sendo confortada por um cidadão. Quando o monstro ia dar o último ataque no nosso prota, ela tenta pela última vez, finalmente conseguindo usar a habilidade de cura dela no nosso prota, que segura o soco do jacaré com a skill da Cutie Girl em volta dele. Skill essa que, como já diz o nome, consegue curar, restaurar a saúde e curar as feridas do alvo dela. O prota fala que eliminar um monstro com uma garota bonita que acabou de despertar é a melhor coisa do mundo, e arremessa o bicho pra longe. Ele pega um pedaço de pilar, e meus amigos, o que esse cara tá tomando? E dá-lhe na cara do monstro. O amigo dele chega com a incrível arma secreta dele. Pasmem, é uma coxa de galinha gigante. Faz sentido, muito sentido. O monstro parte pra cima e o prota simplesmente para o soco do jacaré com essa coxa de galinha. Dá-lhe bem na cara do bicho, gritando alter de proteína. Todos os ataques que ele dá no monstro têm o nome de algum exercício de treino. Depois de referência de cenas de luta, vários nomes sem sentidos de ataque. Sim, o nosso homem, esse cara, um real homem, derrota o monstro. Ele estende a mão pra nossa linda garota e diz que a história dela começa agora, zoando ela como fala no comercial dela. Ela diz que teve uma premonição diferente da última vez. Quando ela estende a mão dela, com um pouco de sangue, ele puxa um contrato pra fazer parte da família da academia do prota na hora, e faz ela dar o carimbo do dedo dela sem querer. O cara é muito arrombado. Já na academia, o prota tá treinando e gritando pra ela parar de ficar brincando e ter disciplina pra levar a bosta da barra. Ela se pergunta por que diabos tá dentro daquela academia. Volta pra quando eles tinham terminado de derrotar o monstro e ele explica que no contrato ela tem um personal trainer, vulgo prota, por apenas $100 por mês, ou 1.300 por um ano inteiro. Essa conta não faz nem sentido. E ele abre um sorrisão e fala pra senhorita Ji-hyun, finalmente fala o nome dela, que ela tava no caminho de se tornar a curandeira mais saudável e em forma desse planeta. Confio. Volta pra ela chorando na academia depois de uma série querendo voltar pra casa dela. Nem conseguindo colocar força nas mãos ela tava. Ela se lembra que naquela noite conseguiu ganhar um poder que nunca tinha sentido antes e foi capaz de usar os poderes dela de novo. Ela ainda não consegue descobrir como o motivo dela ter recuperado os poderes dela poderia ter algo a ver com o nosso prota.
Ela até pensa em passar um tempo com ele pra ver se consegue melhorar ainda mais, mas reclama que não deveria ser assim, vai treinar, pô. O gatinho vai lá fazer carinho nela e que gato safado. O Kim Wong aparece dando uma garrafa de água pra ela, comentando que a primeira vez é sempre a mais difícil. Ele lança um papo motivacional dizendo que mesmo que seja difícil agora, o suor que ela está derramando no futuro se tornará músculo. Tem Natty, kid. Kim Wong derruba algo da bolsa dele e a Jin Hyun avisa ele. Kim Wong fala pra isso ficar em segredo, já que era um roteiro de filme na qual ele tem trabalhado como ator às vezes. Jin Hyun pergunta se pode ler um pouco do roteiro. Kim Wong deixa e ela lê que ele é o principal vilão do filme e não o personagem principal, e pergunta pra ele se ficou triste por isso. Ele diz que não, porque é um papel que faz as pessoas odiarem ele dentro e fora do palco, mas para um protagonista brilhar, o vilão tem que existir, e ele se sente realizado em fazer esse papel. Ele abre um sorriso e diz que gosta de fazer papéis de vilão. Papo de visão, cê é louco. Ela realmente acha o Kim Wong admirável, e enquanto isso ele tá colocando mais peso no agachamento. Ela acha a mentalidade dele muito forte, de alguém que não se importa com a opinião das pessoas. Ela fala que vai pegar um autógrafo dele mais tarde. Ao mesmo tempo, ele simplesmente começa a se cagar pra fazer um agachamento. O prota começa a xingar ele, perguntando se era tudo aquilo que ele conseguia fazer. Ainda chama ele de inútil de merda, dizendo que não chamar ele assim era um insulto aos inúteis. Eu quero um personal desse pra mim. Jin Hyun fala pro prota ajudar o Kim Wong na barra, senão ele seria esmagado. E ele diz que não, porque um pedaço de merda que nem ele deveria fazer sozinho. Ele começa a insultar o Kim Wong mais e mais, só não ofendeu a mãe nessa brincadeira. E aí descobrimos que o Kim Wong é masoquista, porque quanto mais ele é xingado, mais ele conseguia ganhar força. E sim, ele levantou a barra. Jin Hyun recebe um alarme, sendo esse um pedido de apoio público destinado a heróis classe A até rank C, para uma limpeza dos prédios destruídos. O Kim Wong pergunta se era pra eles irem. A Jin Hyun tenta avisar que o prédio é somente pra heróis, e o prota comenta que esqueceu de avisar ela que o nosso mano Kim Wong era um herói classe B. Fala dele. Já onde os heróis foram chamados, o prota e a Jin Hyun chegam no local procurando onde Kim Wong poderia estar. A Jin Hyun é reconhecida por um random pelo vídeo em que ela tinha aparecido nas redes sociais. Ele começa a pedir ela pra fazer uma dancinha pra ele postar no Insta dele também, mas ela pede desculpas e diz que tá em uma missão no momento. Ele fala pra ela parar de mentir, pois ela não era de fazer missões, e puxa ela pelo braço, falando pra balançar a bunda pra câmera ao menos uma vez. Ela insiste pra ele soltar o braço dela e ele diz que vai pagar um jantar pra Jin Hyun se ela fizer isso. O prota, ao ouvir a palavra jantar, começa a fazer uma dança muito cringe e pergunta se ele não pode jantar no lugar dela. Esse prota é demais. O cara fica pistolaço com o prota, perguntando se ele não estava ficando maluco. Ao chegar perto dele, ele reconhece o rosto do nosso prota. Assim é mostrado 3 anos atrás no inverno. Esse mesmo randola estava fumando com os outros randolas em uma área onde era proibido fumar, quando o nosso querido prota aparece sem camisa, shapeadaço, e pede pra eles apagarem o cigarro. O outro random número 2, pergunta se o nosso prota era algum tipo de exibicionista ou algo do tipo, e fala pra ele ir embora caso não quisesse levar umas porradas. O random número 1 diz pro número 2 se acalmar, porque não era assim que se devia falar com um adulto. Ele pede desculpas pro prota e diz que não sabiam que aquela era uma zona de fumo proibida. O prota pergunta se aqueles jovens não sabiam que fumar prejudica a produção dos seus amiguinhos, você sabe o que é, e fala pra eles darem o resto do cigarro pra eles, se sacrificando no lugar dos jovens. O random número 1 rasga o papel que dizia que era uma zona proibida de fumo e cospe na cara do prota, e eu dava só uma nele. Nosso prota fica parado olhando pros jovens que começam a zoar ele. O random número 1 erradamente decide bater no prota pra ver se ele começava a falar. O que passa na cabeça desses jovens da Coreia? Assim eles levam uma surra do nosso prota, obviamente, e já no presente o prota também lembra do rosto do random 1 e fala que já faz um bom tempo que eles não se viam. Até pergunta se ele largou o cigarro. O random fala que faz um bom tempo que tava procurando o prota e, surgindo uma aura dele, ferrou, fala que se tornou mais adulto desde a última vez. Ele simplesmente lança um pilar de fogo no prota. A Jin Hyun grita o nome dele, Rei dos Cavalos. Por algum motivo ele é apelidado assim. O random começa a falar que um arrombado que nem o prota, que nem era um despertado, não tinha como conseguir lutar contra ele. Mas nosso prota é simplesmente o Saitama desse mundo e dá-lhe um socão na boca do random, que sai voando e perde os dentes da boca. Olhando pro randola no chão, o prota diz que um cara como ele, que nem se esforçou pra ganhar poderes, acha que conseguiria vencer um cara que esculpiu esses músculos durante anos. Faz sentido. Uma outra mulher chega dizendo que ouviu uma comoção e reconhece que era o nosso querido prota, da Easy Funny Jim, e fala que realmente era o destino. Ainda não foi revelado o nome nem os poderes dessa mulher, mas o apelido dela é Heart King, e ela tem um shape quase melhor do que o do prota. Curiosidade, ela só gosta de homens que são exatamente o tipo do nosso prota. A Heart King fala que já fazia um tempo que não encontrava o nosso querido prota. Diz que é bom ver ele e pede licença pra nossa querida Jin Hyun. A mesma fica surpresa ao descobrir que os dois se conhecem. Ela se aproxima do prota e literalmente agarra nos músculos dele,
num balão de conversa que, pela minha dignidade e a de vocês, eu não irei comentar. O nosso prota é claramente desconfortável com a situação desde a hora que a mulher chegou. No momento em que ela não ironicamente lambe o ombro do prota, ele mete uma arrancada e corre pedindo pra Jin-Hyun salvar a vida dele. Numa cena muito engraçada, ela começa a correr atrás do prota dizendo que iria fazer ele se sentir bem que nem da última vez. Pare com essas brincadeiras gostosas. A Jin-Hyun, que ficou pra trás, percebe que o Random acordou e pergunta se ele tá bem. Ele dá um empurrão nela e diz que não vai esquecer do nosso prota. Como ele escutou o nome da academia do prota, diz que vai queimar ela inteira. Jin-Hyun, ao escutar isso, não consegue ficar parada. Ela fala que não pode deixar ele fazer isso e fala que foi ele quem começou aquela briga. Pergunta pro Random se ele não tinha vergonha de si mesmo, já que usava truques sujos porque ele mesmo era um merda. Ele grita com ela dizendo pra se calar. Ela grita recitando a lei que diz que despertos não podem usar as suas habilidades contra civis. E já que literalmente tentou queimar o prota, obviamente era uma intenção de assassinato. Fala que se ele tentasse de novo causar mais uma confusão, ela mesma iria parar ele como uma heroína. Quando o covarde do Randola parte pra cima da nossa amada Jin-Hyun, um muco é jogado nele. Um monstro imenso e nojento, amarelo, surge dizendo pra darem ele Tangulu. Monstro esse sendo rank A, sendo chamado de Fat Hulu. A habilidade dele é literalmente ácido estomacal de açúcar. Ele joga uma mistura pegajosa de açúcar pra imobilizar ou sufocar o seu alvo. Ele ataca a nossa Jin-Hyun, que é salva por uma esfera de proteção criada. Uma mulher diz pra Jin-Hyun sair do caminho, porque ela estava atrapalhando. Mulher essa que cria uma gaiola de energia. Jin-Hyun reconhece essa mulher sendo uma ex-heroína rank S, Yura. Essa daí é forte, rapaz. O monstro consegue sair da barreira porque, como é dito pela Jin-Hyun, seus poderes são pegajosos e nojentos. A Yura cria um martelo de matéria e esmaga o monstro rapidamente. Ela para de voar e diz que Jin-Hyun é familiar. A mesma diz que elas se viram na associação de heróis, se apresentando como a Cutie Girl. Yura fala que ela era a palhaça daquela vez. Pô, pra que zoar, velho? O nosso prota chega correndo em direção a Yura, gritando literalmente Yamete Kudasai, com a Hat King atacada nas costas dele tentando beijar o prota. Ela toma um susto e manda a Hat King voando lá pra China. Yura diz que nosso prota não consegue realmente fazer nada sem ela. E aí ela vê a nossa querida Jin-Hyun acudindo o nosso prota, falando pra ele parar de chorar e relaxar. Ela fica pé com isso e o nosso prota é muito cobiçado, pelo visto. Ele dá um oi pra Yura e quando ia comentar que ela tava sem tempo a ir à academia, ela esmaga ele com um soco. Muito amado esse prota. A Jin-Hyun se pergunta se eles se conhecem, quando o monstro surge mais uma vez atacando ela pelas costas. Nosso prota rapidamente salva ela numa cena bem fofa e ele pergunta se tá tudo bem com ela. Ela diz que sim e agradece a ele. Ele dá um sorrisão em slow motion e diz de nada. Vai fazer ela se apaixonar, hein? Yura, que parece ser possessiva, chama nossa Jin-Hyun de pedaço de merda, falando que ela tava fingindo ser uma piranha inocente. E isso. Yura finge tropeçar só pra ver se o prota iria ajudar ela. É uma pior que a outra. Mas o monstrão é mais rápido e o prota grita pra Yura salvar ele. Ela faz os dois flutuarem pra perto dela e cria um freezer. Jin-Hyun fica impressionada vendo pela primeira vez um herói rank S. O prota diz que ela mandou bem e Yura pergunta se o prota vai ficar parado só olhando ou vai ajudar. Ela materializa uma armadura de jogador de futebol americano e depois arremessa ele com um canhão na direção do monstro. E numa cena de belos quadros desenhados, os dois partem um pra cima do outro. E obviamente o prota atravessa o corpo do monstro e diz que não haverá mais obesidade. Jin-Hyun percebe uma aura cor de arco-íris bem fraca saindo da mão do prota, mas ela acha que não é possível, já que ele era apenas um humano comum. O prota pergunta pra Jin-Hyun se ela não tá com fome e chama ela pra comer. O prota e a Yura vão na frente e de novo a Jin-Hyun sabe que não conseguiu fazer nada. Já no restaurante, Yura reclama do prota ter pedido a mesma comida de novo, carne de porco. Ele manda ela parar de reclamar e começa a comer. Ela é real apaixonada no prota. O prota inocentemente diz pra Jin-Hyun abrir a boca e oferece um pedaço de porco pra ela comer. A Jin-Hyun envergonhada diz que tava de boa, sem fome, e a barriga dela ronca nesse exato momento. Kim Wong pergunta se a Jin-Hyun não gostava da comida, e a Yura, muito brava, diz pra deixar ela ficar com fome. Jin-Hyun diz que não come porque atualmente tá numa dieta, mas ela nos conta que nunca disse pra ninguém que tem anorexia, vulgo distúrbio alimentar. O prota diz que dietas extremas não são permitidas sob a presença dele. Nutrientes da carne eram necessários após um treino, e comidas boas criam um bom corpo. Agora ele manda ela fazer 10 séries de mordida na carne, literalmente comendo até a falha. Depois de muita gritaria, ela decide provar um pedaço da carne, e obviamente tava gostoso demais. Ela consegue literalmente imaginar 2 porcos dançando na boca dela. Ela diz pro prota que tava muito gostoso. Yura, pra não sair por baixo, começa a comer a carne de porco como jamais comeu. E o prota ri e diz que a proteína é a melhor coisa do mundo. Esse manhwa é incrível. Na academia do prota, vemos nossa querida Jin-Hyun treinando sozinha, e após ela se olhar no espelho, pare com essas coisas gostosas, desenhista, ela sente que mudou completamente desde que começou a treinar e comer bem. Até tinha parado de se sentir
depressiva. Treinem, criança. Uma pessoa chega por trás de Jin-Hyun com um papelão na cabeça, dizendo meu irmão. Jin-Hyun, depois de tomar um susto, pergunta quem era aquela pessoa. Uma garota é mostrada chorando, pedindo pra pararem o irmão dela. Corta a cena pra essa criança explicando que ela e o irmão dela perderam seus pais muito jovens. Desde então, o irmão dela faz de tudo pra preencher o vazio que eles deixaram. Ele trabalhou dia e noite economizando pra mandar ela pra uma escola no exterior. Isso é que é um irmão. Ela fala que graças a ele conseguiu se formar na faculdade e então voltou pra Coreia alguns dias atrás, mas desde que ela voltou, notou que o irmão dela de repente ficou muito estranho. Já até sei quem é esse estranho. Então ela decidiu seguir ele, já que ele sumia e não voltava pra casa com frequência. Quando ela viu através do vidro, se deparou com o nosso prota só de cueca de tigre mandando um double biceps. Infelizmente ela não é a irmã do prota. Ela tem certeza que o prota fez lavagem cerebral no irmão dela. Jin-Hyun tenta dizer pra garota que aquele lugar era pra pessoas se reunirem e treinarem. De repente elas ouvem um som muito estranho vindo da porta. As duas, se cagando de medo, vão lá ver o que é, e realmente parece um culto de malucos levantando peso. Quando ela olha a cortina, vê um monte de homens maquiados. Eu até fiquei com medo aqui. E eles gritam dizendo que é hora de ir pro inferno. A Jin-Hyun pensa que eles iriam sequestrar elas, mas eles só saem correndo de dentro da academia, deixando rastros de sangue pra trás. As duas decidem seguir eles. A garota diz que não tem certeza se um desses caras era irmão dela, por conta da maquiagem. Elas veem eles ameaçando de roubar uma velhinha parada no sinal, e do nada eles só pegam as compras da velhinha e ajudam ela a atravessar a rua. Por onde eles passavam, eles ajudavam as pessoas de uma maneira completamente anormal. Elas continuam seguindo eles até um local abandonado e chegando lá se deparam com segurança pegando grana e deixando esse pessoal estranho entrar no local. Elas realmente acham que eles são um culto secreto do mal. As duas, numa cena muito engraçada, fingem ser do culto, e a garota sobe em cima da Jin-Hyun, e ela ainda consegue bater a cabeça na porta. Elas conseguem entrar no local, bem disfarçadamente a propósito. Lá dentro elas veem um monte de pessoas encapuzadas. Em cima do palco, o estranho de antes grita que a porta do inferno foi aberta. A garota reconhece que a voz é do irmão dela. Uma cortina se abre com um homem levando uma cama com um pano vermelho por cima. O cara grita perguntando pra todos se eles estavam preparados. Esse homem se revela sendo a porra do nosso prota. Jin-Hyun percebe que todos os que estavam ali eram da academia do prota. Ela então começa a pensar que realmente o prota era um líder de um culto. O irmão da garota grita que era hora do sacrifício, e isso é bizarro. O prota puxa uma faca e corta no meio o que estava embrulhado na maca. Sai um monte de sangue. Eu disse sangue? Na real era ketchup. Um monte de ketchup e hambúrguer. Eles literalmente eram uma banda de rock. Do nada eles começam a cantar. Jin-Hyun olha pra garota e percebe que ela tá chorando. A garota diz que embora o irmão dela esteja usando uma maquiagem assustadora, ele tá fazendo todo mundo feliz como ele sempre fez. Muito fofo. Mesmo os heróis de Rank S ou Rank A, nenhum deles consegue fazer isso que eles estavam fazendo. Pessoas como ele que têm a capacidade de fazer os outros felizes são os verdadeiros heróis. Que frase. Elas começam a entrar na onda e curtir a música, mas nos é mostrado o planeta de cima, com um alvo na Terra. Uma espaçonave estupidamente gigante se aproximando da Terra. Já na academia, depois de todo aquele show, todos estão descansando após a incrível apresentação. Quando o prota ia dizer algo, o irmão da garota joga um suco na cara dele e começa a correr rindo do prota. Jin-Hyun e a garota chegam no local e ela percebe que todos os que estavam lá eram um pessoal que estava maquiado, todos lindos por sinal. Depois de o prota quase quebrar o irmão da garota no meio, ele vai tirar a água das pernas, junto com o Ki-Woong. Uma menina muito fofa para eles e o prota pensa que é a primeira vez dele pedindo um autógrafo. Ela pergunta se o prota não se importaria, o mesmo diz que não, e ela empurra ele pro lado porque ela estava interessada no Ki-Woong, o Gold. O irmão da garotinha comenta que a doação do show foi um sucesso. Jin-Hyun diz que mesmo que eles pareçam estranhos, eles realmente são bons no que fazem. Yura diz que é graças a eles dois, o prota e o irmão da garota, que eles ajudam pessoas que perderam suas famílias pelos danos dos monstros. Essas mesmas pessoas se uniram e formaram uma banda, e com isso eles usam a renda do show para apoiar os necessitados. Isso que é ser um herói. Jin-Hyun diz que talvez seja por isso que ela se sente feliz quando tá junto do prota. Casal novo na área. Jin-Hyun aproveita para perguntar como a Yura conheceu o prota, pois eles pareciam ser muito próximos. A Yura pensa que ela quis dizer que eles pareciam namorados. Corta para o flashback da nossa Yura aparentemente gordinha fazendo cardio na academia. A mesma cai da esteira, o prota chega nela e fala para ela parar com isso, pois ela já estava fazendo cardio há 3 fucking horas. Ela manda ele ir embora e ele diz que ela não precisa ser tímida. Mesmo que ele tenha essa aparência, ele fala que é o diretor da academia. Ela grita dizendo para ele ir embora e chama ele de cavalo falante. Tá aí o apelido, ele tem cara de cavalo. Ela acha que todos estão achando engraçado ver uma pessoa gordinha fazendo esteira e fala para eles pararem de ficar olhando para ela. Ela tá literalmente achando que todos estão zoando ela por ser gorda. O prota diz que ela deve estar imaginando coisas, mas ela sai correndo
correndo de lá. No outro dia, com a Yura na esteira de novo, ela tropeça mais uma vez, e quando ia cair, o nosso prota aparece e segura ela. Ela se assusta ao ver ele gordo que nem ela. Ela pergunta o que aconteceu com ele, e ele diz que talvez tenha ido fazer um tour gastronômico. Ele tinha se esquecido de qual era a sensação de se sentir cheio. Ela começa a dizer pra ele que agora todos vão estar olhando pra ele, julgando ele por ter essa aparência. Chorando, ela diz que agora ele nunca mais vai ser capaz de ser amado. Que isso, velho? O irmão da garota chega na hora da conversa e pergunta que cara do prota era essa. Quando a Yuri ia começar a lacrar, o amigo dele começa a rir, dizendo que queria tentar levantar ele com esse corpo. O prota diz pra Yuri que as opiniões de pessoas sobre eles não mudariam facilmente só porque ele ganhou um pouco a mais de peso. Ele só estava sendo ele mesmo. Ele fala que ela não precisa ter tanto estresse só por conta disso, e fala pra ela aproveitar a vida, seja treinando ou fazendo qualquer coisa. Com isso, eles têm várias memórias dele treinando ela, comendo com ela, muito fofos, e voltando pro presente quando estão todos esperando o prota voltar do banheiro, um terremoto atinge a cidade. Todos acham que é algum monstro, e ao correrem pra fora da academia, eles veem um prisma gigante flutuando sobre a cidade. Kyung diz que todos receberam um alerta dizendo pra evacuar a cidade o mais rápido possível. Jin-Hyun se pergunta se eles só devem realmente virar as costas e ir embora, mas a Yura diz pra eles ficarem. Todos pedem a opinião do prota, que fala que é mais impossível lutar contra aquilo, já que é enorme. Então uma luz sai da nave e chega um alienígena dizendo que é realmente uma visão bizarra ver uma forma de vida que ele nunca viu antes. Uma adaptação definitiva para sobreviver em um ambiente desconhecido. Termina dizendo que ele tá animado pra ver o quão forte é o guerreiro que ele tinha plantado nesse mundo. É mostrado o alienígena comandante da 5ª Legião, que é muito feio. Até o prota começa a rir da cara dele. De repente uma voz sai da nave dizendo que eles não são humanos, mas seres completamente diferentes das sementes que eles plantaram na Terra. Talvez os monstros. De acordo com a análise da nave, somente 10% dos guerreiros dão fruto, e esses 10% estão sendo completamente eliminados pelos humanos, o que significa que a plantação foi uma falha. O alienígena fica puto, dizendo que os humanos são só uns parasitas. Não mentiu. E que iria exterminar todos eles. Aí já é demais. O prota começa a se aproximar dele, pois não consegue mais ficar parado só escutando esse cara que parece um artista de circo falar que eles parecem insetos. Os amigos dele dizem pra ele voltar, pois parecia perigoso. O prota pergunta se os amigos deles estavam com medinho. Eu não deixava. Após chegar perto do alienígena, o mesmo aparece um anão perto do prota, que diz que cuidar de crianças é a especialidade dele. Quando o alienígena ia atacar o prota, numa JoJo pose, fala que alguém estacionou ilegalmente a nave espacial. Faz muito sentido. Assim que o alienígena se vira, ele mete um chutão na cara dele e pergunta quem iria exterminar quem. Vai mexer com os humanos, vai. O alienígena parte pra atacar o prota, mas os amigos dele chegam numa série de golpes ensaiados e salvam o prota. Nisso, o amigo do prota ia finalizar batendo no alienígena com uma guitarra, mas o prota chega na frente e diz que era a vez dele. O alienígena prepara um raio de luz que o prota consegue desviar por pouco, pegando apenas na perna dele, transformando uma parte em pedra. Infelizmente, o nosso mano, que finalmente é chamado pelo nome, vulgo Dave, não consegue ter tanta sorte assim, e é mostrado todo petrificado, e infelizmente se racha todo. Todos ficam em choque com o que acabou de acontecer. A irmã dele começa a chorar, e impiedosamente o alienígena prepara outro ataque, e o prota tá paralisado ao ver um dos melhores amigos dele falecer. Nosso prota, ao ver o melhor amigo dele despedaçado no chão com a irmã dele chorando, lembra de todas as memórias boas que os dois tiveram juntos. O alienígena chama eles de barulhentos, e quando estava prestes a lançar outro ataque, nosso prota finalmente desperta com uma aura que ninguém nunca viu. Todos ficam surpresos, até o cara que tava falando dentro da nave. O prota parte pra cima do alien, mas infelizmente não consegue acertar nenhum dos ataques nele. O alien começa literalmente a amassar o prota na porrada. Mesmo depois de ser cruelmente espancado, ele ainda consegue forças pra tentar lutar contra o alien, que tava achando toda essa situação muito engraçada. Jin-Hyun grita pro prota parar, e a Yura aparece jogando o prota pra longe do local. Ela diz pra eles saírem correndo de lá enquanto só era um inimigo por enquanto, e já que ela era uma Rank S, ela não iria ser derrotada facilmente. Aí zicou. A nave teleporta um monte de outros aliens pra atacar a cidade, e o alien que tava amassando o prota diz que é uma pena ele ter que ir. Mas era ali que tudo iria terminar, com ele mandando os outros limparem tudo. Yura cria uma barreira e manda todos saírem de lá. Infelizmente a barreira dela era fraca demais pra conter aqueles bichos, que rapidamente destroem o poder dela. Mas quando tudo parecia estar indo ruim, outro herói Rank S apelidado Garoto do Século XXI, vulgo Johan, aparece atirando nos aliens. A Yura diz que ele chegou muito atrasado, mas ele percebe que os aliens feriram a barriga da Yura, e ele simplesmente começa a ficar furioso, e pergunta como eles tiveram coragem de arranhar a queridinha noiva dele, e sai metendo bala nos bichos. Um alien parte pra cima da irmã do Dave, saudades Dave, mas ela é salva por outra pessoa que acaba de chegar no local. Pessoa essa que nos foi mostrada
mostrada desde o início do manhwa sendo o gerente da academia do nosso mano Prota, que também é super forte, mas não tem poderes e é shapeadaço. Ele sai descendo a porrada nos aliens, literalmente. Depois do poder da amizade junto de vários músculos na tela, eles conseguem derrotar os aliens que estavam lá. O Johan pergunta se tá tudo bem com a querida namorada dele, vulgo Yura. Não, eles não namoram. Johan percebe que faltava um deles no local, o velhote Boca Grande, dizendo ele, que no caso é o nosso Prota, que foi parar desmaiado em algum canto no meio de uma floresta. E lembra quando eu disse que era uma nave gigante? Então, a que apareceu onde o pessoal estava era só uma de milhares. Toda Seul foi atacada por esses mesmos monstros. A cidade estava devastada. Na sala de conferências da Associação de Heróis nos é mostrado alguém dando a notícia de invasões simultâneas acontecendo ao redor de todo o mundo, dizendo que nesse ritmo a humanidade iria acabar em torno de um mês. Alguém fala que isso não deveria ser chamado de invasão, e sim de limpeza. Outra pessoa fala que a colheita foi antecipada mais cedo do que eles esperavam. Sim, os caras sabiam do que estava rolando por debaixo dos panos. Alguém acha que a informação vazou de dentro, mas uma outra pessoa diz que isso é improvável. O cultivo estava em andamento processando sem nenhum problema. Os aliens apenas estão destruindo tudo à vista deles. Ele só tá achando estranho porque dessa vez as forças estão sendo diretamente comandadas por um ser de nível comandante. É mesmo, é? Ele diz que se dessa vez eles ficarem parados apenas assistindo, a Terra iria ser descartada, vulgo destruída. Outra voz fala que eles não podem adiar mais e pede para mostrar a situação atual das amostras, vulgo humano, o que parece não estar ocorrendo bem. Eles terminam falando um diálogo sem sentido sobre saírem para comer comida chinesa. Corta para um pássaro voando e dando de cara numa barreira invisível, com dois aliens procurando se tinha algum humano no local. Após ver que aparentemente não tinha nada por lá, os dois vão embora. O Johan com o drone fez uma barreira de proteção ao redor da academia do nosso Prota, que deixa invisível o local. Yura tá pé da vida com toda essa situação acontecendo e a Associação de Heróis não dá nenhum sinal de vida. Jin-Hyun diz que queria poder estar fazendo mais nessa situação, mas Kyung-won diz que já está ajudando muito curando eles com a habilidade dela. O mesmo fala pra ela curar o gatinho deles. Os caras tiveram a coragem de ferir o nosso gatinho. Ela diz que ele não tá melhorando mesmo com a cura dela. Johan diz que isso é tudo culpa do nosso Prota cara de cavalo. Jin-Hyun pergunta se ele conseguiu esconder o grupo e os amigos do Prota, e ele fala pra ela não se preocupar, que conseguiu esconder todos eles em um local seguro. Yura pergunta o que é essa criatura que sempre anda com o Prota, vulgo gatinho. Ele explica que essa criatura é chamada de Shinsu. O Prota tem um Shinsu que não é apenas um animal de estimação, ele é um ser que compartilha tudo com o seu dono, até as emoções e dores que a pessoa sente. Por isso o gatinho tá mal. Johan diz que é comparável a um relacionamento inseparável como ele e a Yura. Até parece. A Jin-Hoon pergunta pro Kyung-won se o que tinha acontecido com o Prota já tinha rolado antes. O Kyung-won diz que talvez foi por conta do Dave, o irmão da garotinha. Kyung-won tinha escutado que o Dave era como se fosse o mentor do nosso Prota. Rola o famoso flashback de quando o nosso Prota raquítico tenta pedir uma mulher em namoro dando um buquê de rosas pra ela, sendo tapeado na cara com ela dizendo pra ele nunca mais aparecer na frente dela. O não ele já tinha, ele foi atrás da humilhação. Então o nosso Prota cai no chão aos prantos, dizendo que isso sempre acontecia, que ninguém nunca entende o verdadeiro amor dele. É aí que quando ele olha pra cima ele vê o nosso incrível Dave, maquiado com duas garotas aos braços dele. Ele fica sem entender como, mesmo com a aparência dele sendo assim, as mulheres ainda gostavam dele. É o Shape falando. O Prota acha que o Dave é um mestre de namoros, então ele se ajoelha na frente do Dave e começa a gritar, dizendo que também queria experimentar o verdadeiro amor, e pede pro Dave ensinar ele. As meninas se assustam e falam pra eles irem embora, mas o Dave, como um verdadeiro homem, se desculpa com as meninas e diz que o encontro delas se encerra por hoje. Ele estende a mão pro Prota e diz que com o corpo que o Dave tinha, o faria virar um homem de verdade. Já numa academia, Dave explica que a melhor garantia pra atrair o sexo oposto é ter músculos grandes e bonitos. Anotem, garoto. E é na academia onde o nosso Prota iria renascer. Após alguns meses de muito treino, Dave diz que o nosso Prota estava muito melhor, e com esses preparativos o básico estava completo. O Shape estava começando a falar. O Dave fala pro Prota pegar isso e vestir o verdadeiro terno, essa sendo a peça final para ele se tornar um verdadeiro homem, porque a partir de hoje ele se tornaria um verdadeiro especialista em relacionamento. Numa parada de ônibus, o Prota encontra uma garota muito bela e decide falar com ela. Quando nos é mostrado ele literalmente igual o cara que facilmente iria dançar no carnaval, obviamente o nosso Prota leva um fora. E ao contar pro Dave, o mesmo fala que ele conseguiu quebrar a teoria perfeita com taxa de sucesso em 100%, ou nem tanto. O Prota pergunta pro Dave o que ele deveria fazer, já que ele não tinha mais confiança nele mesmo, e o Dave fala algo que estava errado. Essa técnica suprema já tinha feito ele ganhar mais de 200 pontos com mais de 30 mulheres em uma década, e limpando o rosto da maquiagem, ele olha pro Prota perguntando o que diabos deu errado, revelando o motivo de sempre dar certo
pro Dave é que o arrombado era só muito bonito. O cara nasceu com skin VIP. O Prota, ao olhar pra cara do Dave, começa a rir e chama ele de filho da mãe. Diz que ele vai acabar com o Dave por ter enganado ele. O Dave pede pro Prota se acalmar, pois não conseguia entender o que estava acontecendo. O Prota pergunta como o Dave tinha coragem de ficar desrespeitando ele após enganá-lo, e assim ele pergunta a idade do Dave. Dave responde que tem 28, e mais puto ainda, o Prota fala pra ele começar a chamar ele de irmão mais velho. Além de velho, é feio. Ao mesmo tempo, no futuro, nosso Prota também tá lembrando de tudo isso, jogado num lago se debatendo. Kyung fala que só de pensar em como o Prota deve estar se sentindo perdendo o Dave a quem ele tanto amava. Jin-hyun imagina que parte dessa história faz parecer que eles dois se amavam, ela não entenderia. Yura fala que de qualquer forma o Prota não estava em ótimas condições agora e que eles tinham que encontrar ele rapidamente. Johan diz que isso é impossível, pois ninguém sabia onde ele tinha ido parar. E mesmo com Johan escaneando a área com o drone por perto, ele confirmou que não estava lá e que provavelmente nosso Prota já tinha ido de F. Yura fala pra eles então ficarem escondidos, que ela mesma sozinha iria atrás do nosso Prota. Ela chora dizendo que se ele desaparecer ela não saberia o que fazer. Jin-hyun pergunta pro Johan se não tinha alguma outra maneira. O mesmo responde que mesmo ele sendo um gênio ele não conseguiria fazer tudo. É aí que, pra surpresa de todos, a Heart King aparece dizendo que abraçaria calorosamente as feridas do Prota. Mas ela se surpreende ao ver que só tinha ladies e um pequeno garoto, o que era estranho, pois ela sentiu o cheiro de um homem com fome de amor. Kyung é mostrado escondido em um armário, se tremendo de medo da Heart King, a mesma surgindo na frente dele que nem um fantasma, perguntando se ela sabia que ele estaria ali. O homem com fome de amor, nosso querido Kyung, não conseguiu escapar. Jin-hyun interrompe a Heart King e pede pra ela levar ela a algum lugar. Corta pra elas correndo pela floresta com a Heart King reclamando que a Jin-hyun tava se encostando demais nela. A mesma fala que odeia o corpo de garotas magras. Jin-hyun alerta pra Heart King que monstros iriam atacar elas duas, mas rapidamente ela dá um pau em todos eles, falando pro nosso Prota não se preocupar porque elas já iriam achar ele. Corta pra um local onde é mostrado alguém perguntando pro nosso Prota se era divertido. Nosso Prota se levanta e vê que ele tá em um rio todo vermelho e se assusta achando que era sangue. Essa voz pergunta pra ele se ele acha divertido, de repente se tornando um super-herói. O Prota pergunta de quem era essa voz e por que ela ficava assustando as pessoas e fazendo mal. A mesma voz fala que o apelido dele de macho alfa era uma piada. Ele surge do mar do nada. O Prota, depois de levar outro susto, dá um socão na cara dele. Quando o Prota começa a olhar ao redor, ele vê uma cena que já tinha acontecido na vida dele. Uma cena onde ele sofria bullying de valentões na escola. Os caras estão obrigando ele a comprar comida pra eles. O Random 1 fala que a hora do almoço começou há um tempão e joga uma casca de banana na cabeça do nosso Prota, que tá jogado no chão. Ele pergunta se o Prota tá tentando vencer ele, fazendo ele passar fome, já que na força ele não ganha. O Prota, pra tentar se justificar, diz que foi chamado pra entrar na sala pelo professor, por isso não conseguiu comprar a comida deles. O nosso Prota se toca que aquele lugar estava mostrando ele nos piores momentos dele. A voz que o Prota tava ouvindo fala que ele acertou em cheio. O Prota manda ele calar a boca, mas depois ele manda dizer quem diabos era ele e o que estava fazendo. Faz sentido, muito sentido até. O Prota acha que é um sonho, então se dá um soco na cara. Uma outra versão maligna do Prota aparece e fala que o sonho era balela. Diz pro Prota olhar pra ele nos olhos, já que ele era um idiota, que só sabia apanhar feio. Um idiota que tava tentando dar uma de personagem principal. O Prota diz pra esse cara parar de falar as coisas que não fazem sentido. O Prota maligno mostra o corpo de Dave e fala que Dave era outro idiota, por querer ficar correndo por aí dando uma de herói e um macho alfa. Diz que o Dave era uma completa piada e tudo aquilo era culpa do Prota. O Prota maligno grita invocando uma estátua gigante de Dave, perguntando por que ele tinha que morrer por causa de um idiota como o Prota. Após o nosso Prota colocar a mão no rosto e fechar os olhos pra se defender, ele abre assustado já em outro lugar. Ele encontra um monte de gente estranha, até o Jesus aparece no meio. Andando um pouco pelo local, ele se esbarra na Yura pendurada que nem um morcego, de cabeça pra baixo. O Prota diz pra ela ficar em pé direito. A mesma com uma cara de psicopata diz pro Prota calar a boca, perguntando quem ele achava que ele era. Ela diz que ele é somente um vilãozinho. O Prota, sem entender, diz pra Yura se acalmar. Alguém no fundo grita muito alto dizendo que encontrou algo. Ele diz que foi totalmente enganado. Um jornal publicado continha uma notícia falsa. Notícia essa sendo quando Dave se jogou na frente do Prota pra salvar ele e passou de carne pra pedra. E assim se quebrou todo, sendo um sacrifício inútil por um vilão que certamente era só um pedaço de lixo. A pessoa que disse isso era o nosso amigo que não parece ser nosso amigo, Kyung. O Prota tenta perguntar por que eles continuavam dizendo sobre os vilões. Alguém de repente grita pro Prota se sentar e bate com alguma coisa na parede. Um vilão muito feio, por sinal. O Prota nesse tempo começa a ver imagens de todos os amigos dele
eles chamando ele de perdedor, de falso, de vilão. A irmã do Dave diz que é tudo culpa dele. O Prota simplesmente começa a enlouquecer, gritando que não consegue entender nada daquilo. Tudo o que ele estava tentando fazer era proteger todo mundo. O Prota vilão pergunta pro Prota se ele realmente não consegue perceber que o único culpado do Dave ter ido de F era ele mesmo. A cena volta pra Jin-Hyun já tendo encontrado o corpo do Prota. Ela tem a brilhante ideia de tentar levar ele pro hospital, com todo mundo sendo atacado. O hospital vai sim tá intacto. A Hat King diz pra Jin-Hyun acalmar por enquanto. Ela percebe que o nosso Prota não tá só inconsciente. Ela mesma diz que levar ele pro hospital não iria resolver nada. Jin-Hyun não entende o que a Hat King quis dizer. A mesma tenta explicar que é mais como se fosse um sono profundo, um pouquinho diferente, e bota diferente nisso. A Jin-Hyun pergunta como ela sabe disso, e ela fala que é a intuição de mulher. A Jin-Hyun pergunta se ela era mulher mesmo. A Hat King abre um sorriso e diz que essa situação era definitivamente como um filme da Disney. Lá vem merda. Ela fala que um príncipe que tá dormindo devido a uma maldição de uma bruxa só tinha um jeito de acordar. Acho que já vi essa história antes em algum lugar. Claro que ela fala que vai dar um beijo nele, e quando ela tava se aproximando, ela leva um puta soco da Jin-Hyun, que grita dizendo que aquilo era nojento. E uma esfofa. Jin-Hyun fala pro Prota esperar só mais um pouco, que ela com certeza iria curar o Prota. Corta pra onde a Yura, o Johan e o Kyung estão, quando de repente um alarme toca dizendo que um monstro não identificado estava se aproximando rapidamente a 100 metros de distância. Johan diz que isso não deveria ser possível. Yura grita pra todos se protegerem, mas nem dá tempo disso acontecer. Uma explosão acontece fazendo a Yura desmaiar. Johan acode ela e quando o Kyung se levanta, dois monstros que parecem humanos partem pra cima dele pra dar dois murros. Desnorteado com a explosão, ele não tem reação pra se defender. Quando parecia que ele ia ser acertado, o gerente aparece por pouco e entra na frente do golpe dos monstros gêmeos, o segurando por um fio. Um dos gêmeos azul se prepara pra empurrar o gerente com ele pra longe. O monstro vermelho tenta atacar novamente o Kyung, mas o Johan aparece com uma jetpack e salva Kyung. Johan sabe que eles não são simples monstros, por isso ele tá desesperado pra correr. Quando ele estava conseguindo deixar o local e abandonar o gerente sem dó, o monstro vermelho chega rapidamente na frente deles e dá um gancho de direita bem na cara do Johan, o que faz todos caírem no chão. O monstro corre direto pra finalizar a Yura, preparando-se pra pisar nela. O Kyung entra na frente no último instante segurando as costas dele e o golpe do monstro. Kyung pensa que esse é o fim pra ele. Ele queria pelo menos ir de um jeito legal, que nem os personagens que ele fazia. Ele diz que pelo menos teve uma boa vida. Ele dá adeus ao seu sonho e diz que numa próxima vida ele iria realizá-lo. A cena termina com o que parece ser um herói novo chegando no local. Kyung reconhece o herói ranquear chamado Red Mask, que tem super força também. O monstro se distrai por um instante olhando pra trás e Kyung rapidamente escapa dos pés do monstro e grita dizendo que era a hora perfeita do Red Mask atacar. O mesmo diz ainda não, muito arrombado. Kyung leva um soco na cara enquanto o Red Mask chama o Cameraman 01, que começa a gravar a luta. Surge outro Cameraman 02 que grava a Yura desmaiada no chão. Eles preparam um drone pra gravarem, enquanto isso estão preparando a roupa do Red Mask. Eu que vou bater nesse arrombado. Mostra um flashback do que parece ser uma cena de gravação, onde o roteirista diz que o Red Mask estava aprendendo a atuar muito bem a cada dia que passava. Esse arrombado agradece e diz que o que parece ser o Kyung no passado fez um ótimo trabalho também. Ele parecia estar todo surrado, não sei o que rolou. Red Mask diz que a expressão que ele fazia era realmente boa, chegou a causar arrepios que o Red Mask não sentia há muito tempo. Kyung diz que agradece os elogios, mas o Red Mask agradece o Kyung porque é sempre um vilão tipo um lixo de verdade que faz o herói brilhar mais ainda. Kyung não entende e o Red Mask diz que ele só tava brincando. Triunfar sobre o mal é sempre o que faz os viewers amarem isso, e pede que na próxima o Kyung trabalhasse com ele para que ele pudesse se destacar mais. Não sei se eu odeio ele ou se acho ele certo. Assim o Red Mask fala para todos irem, pois ele iria mostrar para todo mundo que a esperança da justiça prevalece. Kyung acha isso super legal. Após literalmente todo mundo estar levando uma coça, já no futuro começa a live stream, e eu não faço a mínima ideia de como tem gente com internet em casa assistindo essa live com o mundo quase acabando. O Red Mask começa um discurso motivacional, falando que ele não iria deixar ninguém ir de arrasto. Enquanto tivessem pessoas em perigo, ele iria voar pra onde for pra proteger. Mesmo que fosse somente uma pessoa, ele iria lutar. Mais quente que o fogo, mais rápido que um raio, o herói da justiça Red Mask aparece. Depois de toda essa enrolação, o Kyung grita que ele é um arrombado e pergunta que diabos ele pensa que tá fazendo. Kyung começa a liberar a hora dele, dizendo que o Red Mask era pior que água de esgoto, pois ele era uma farsa que perderia uma queda de braço até contra uma velhinha. Kyung simplesmente começa a coringar, dizendo que todos eles iriam de arrasta. Todos, literalmente todos. Ele iria mandar todos de arrasta. Um cameraman tenta falar pro Kyung que ele tava atrapalhando a live
porque estava falando por cima do áudio. O Kyung simplesmente dá uma joelhada na cara do cameraman. É isso mesmo, Kyung, não passa nada. Todos ficam sem entender porque achavam que o Kyung era um bom cidadão. E o Kyung começa a rir com uma cara macabra, dizendo que o verdadeiro vilão acaba de aparecer. Até os monstros que estavam Shadmente Shad começam a ficar com medo do Kyung, dizendo que aquilo não poderia ser possível, o lendário grande demônio aparecer no local. O cameraman 1 diz pro Red Mask que iria parar a live por alguns instantes, mas ele diz que não era pra parar. Ele comenta que o Kyung é mais demoníaco que um monstro, um vilão que ameaçava até os cameraman. Cameraman é invencível e intocável, aparentemente. Um belo roteiro. O Red Mask reconhece essa cena de antes. Ele reconhece que o mesmo cara que fez ele arrepiar no passado estava ali novamente. Red Mask abre um sorriso porque sabe que iria ser uma ótima cena de luta. Red Mask grita dizendo que um vilão covarde não poderia pará-lo. Johan fica pasmo ao ver essa cena. Red Mask prepara um ataque dizendo que é assim que um vilão deveria ser. E é assim que o vilão deveria desaparecer. Ele dispara um raio laser em direção ao Kyung, que desvia para trás do Red Mask. Quando o Red Mask se prepara para dar uma cotovelada no Kyung pega um cameraman de refém. Ele é real o vilão, velho. Red Mask diz que ele está jogando sujo e o Kyung começa a rir, dizendo que é claro que ele iria jogar sujo, justamente por ele ser um vilão. Ele simplesmente joga o cameraman pra longe, fazendo com que o Red Mask corra pra salvar ele. Enquanto isso, os monstros estão comendo uma pipoca, dizendo que o Kyung era tão mal quanto ele. Red Mask sai dos escombros dizendo que em nome da justiça nunca iria perdoar o Kyung. Red Mask e Kyung começam a trocar uma série de golpes. O gerente diz que é impressionante o Kyung está conseguindo trocar golpes pau a pau. Talvez ele pudesse conseguir ganhar. Johan diz que não é hora de ficar impressionado com isso, e Red Mask continua sendo um herói rank A. Ele tá atuando e escondendo a força dele ao mesmo tempo. Ele tá apenas brincando com todo mundo pra criar uma cena dramática. Infelizmente ou felizmente, nosso Kyung tá começando a levar uma peia. Red Mask fala que ele já levou golpes o suficiente, então era hora de acabar com isso. O cameraman 1 diz que essa era a hora que o Red Mask fala que é o último movimento, virando simplesmente um avatar. Ele fala fogo, água, vento e terra. Conceda-me o poder Hard Punch. Quando o Red Mask estava prestes a finalizar Kyung, quando todos achavam que iria terminar tudo, os monstros gêmeos atacam simultaneamente o rosto do Red Mask. Mereceu. E protegem o nosso mano Kyung, assim terminando a live e chocando todo. Pra surpresa de todos, os monstros se curvam diante de Kyung, chamam ele de Lorde Demônio e pedem pra ele os levarem à vistoria. Soltando uma risada histérica, o Kyung disse que iria aceitar ele. Quando eles finalmente se levantam, a Yura acorda pra acabar com a palhaçada, simplesmente a Gold. Voltando pro nosso prota desesperado, dizendo que tudo que ele fez foi tentando proteger a todos. O prota maligno dá mais um susto no prota, que de novo apanha. O prota pede desculpas que nem uma menininha, falando que era pra ele parar de ficar dando sustos desse jeito. De repente o prota olha pro céu e vê uma cruz gigante se abrindo no céu brilhando dourado. Ele pensa que obviamente era Deus vindo buscar ele. O prota logo imagina se os 5 anos de frequência perfeita na escola iriam valer a pena agora. E quanto mais esse se aproximava, no final das contas era só a Jin-hyun. A Jin-hyun pergunta o que o prota estava fazendo nesse exato momento. O prota chora desesperado pra Jin-hyun, dizendo que estava muito assustado. O prota maligno fica puto porque ele trouxe a gangue dele pra dentro do domínio dele. A Jin-hyun ameaça ele friamente e o prota maligno fica pianinho, pai. Mulher, né, mano? Foda. Já na vida real, Jin-hyun está tentando curar o nosso prota. Ela até consegue sentir a aura do protagonista, mas não consegue entender o que é essa aura. Talvez medo ou talvez temor. É alguma coisa desconhecida de fato. Enquanto a safada da Heart King tá tentando beijar o prota, nossa Jin-hyun tá fazendo o máximo pra curar ele. De repente surgem duas auras em cima da barriga do prota. Uma aura fria e escura dentro da aura brilhante do nosso prota. Tipo como se elas estivessem lutando uma com a outra e se colidindo dentro dele. Já dentro da mente do prota, a aura da Jin-hyun tá dando uma bronca neles dois, perguntando se eles entendem como a situação lá fora está. Ela dá uma bronca dizendo que eles dois só sabem ficar discutindo e brigando enquanto o mundo tá acabando. O prota tenta falar que era tudo culpa do prota maligno, que fica relembrando passados antigos e caçando briga. O prota maligno diz pra ele pelo menos explicar direito, que ele era um lacaio patético que só ficava causando encrenca. Esse manhwa é demais. Ela grita dizendo pra eles calarem a boca e fala pra resolverem como verdadeiros homens, em vez de ficarem que nem mulherzinha discutindo um com o outro. É claro que não podia ser diferente. Ela propõe um duelo de ratos de academia. 3 grandes batalhas de levantamento de peso. Agora sim. Jin-hyun explica que as regras eram simples. Cada pessoa tenta uma vez e o peso sempre deve aumentar assim que a outra pessoa for fazer. Mas o peso deve ser aumentado sempre 10 quilos a mais. Se falhar, é perda imediata. Sem mais enrolação, bora começar a brincadeira. Logo no sumo, o prota simplesmente começa com 450 quilos no total. Até a porra do prota maligno se assusta e, pasmem, esse imbecil não consegue levantar o peso. O prota diz que mesmo que ele tenha perdido, é impossível pro prota maligno conseguir levantar mais
mais peso que ele. E pasmem, de novo ele consegue. O Prota Maligno diz que ele é muito burro de não usar a imaginação dele, já que era literalmente o mundo interior deles dois. Partindo pro supino reto, eles começam a se destruir, aumentando cada vez mais o peso. 200 kg e um colocava 300, o outro 500 e finalmente com 700 kg num supino, o nosso Prota ganha. O Prota Maligno até diz que mesmo pra um mão A isso já é roubalheira demais. A Jin-Hyun anuncia que vai começar o último desafio, o agachamento livre. O Prota Maligno começa metendo um fucking 1 tonelada de peso. Até o Prota diz que mesmo que eles estejam na mente deles é impossível fazer isso. O Prota Maligno fala pra ele parar de ser hipócrita, porque ele acabou de fazer um supino com mais de meia tonelada. Cruelmente nosso Prota Maligno consegue fazer a repetição. Nosso Prota cai de joelhos e quando todos pensavam que ele tinha desistido, ele puxa simplesmente 2 prédios pesando no total de 8 toneladas. O Prota Maligno começa a gritar dizendo pro Prota parar de fazer aquilo, porque era impossível dele conseguir. Usando toda a força que ele tinha, cada fibra de músculo do corpo dele, mesmo sendo xingado de todas as formas pelo Prota Maligno, nosso Prota começa a falar que um homem com 2 bolas dessas não poderia desperdiçar essa chance de vencer. O Prota Maligno começa a ficar mais puto, dizendo que era sempre assim, sempre sorrindo, mesmo sendo muito mais fácil só desistir de tudo. Mesmo depois de ver o Dave ir embora, mesmo depois de tudo. Nosso Prota diz que mesmo no pior momento da vida dele, mesmo na dor, todo mundo pode ver o quão patético ele é. Mas o que ele pode fazer se dói muito? Mudaria alguma coisa se ele simplesmente começasse a chorar e se menosprezar? E em vez de ser patético, ele só tem que fechar os olhos e dar mais um passo em frente. Afinal, eles ainda eram muito jovens e ainda tinham um futuro todo pela frente. Isso é que é um protagonista. O Prota Maligno, ao ouvir essas palavras, fica realmente sentido com aquilo. Ele começa a chorar e diz pro Prota levantar essa porra que tava tudo bem ele perder pro Prota. Jin-Hyun, vendo que o Prota tava enrolando pra levantar, dá um puxão na cueca dele, que não ironicamente faz o Prota colocar uma força tremenda na bunda. E sim, meus amigos, o Prota finalmente desperta o seu tigre interior. Gloriosamente, numa cena gloriosa, nosso Prota consegue levantar a barra com seu tigre imenso de aura atrás dele. Quando Jin-Hyun acorda da vida real, ele vê o nosso Prota Maligno olhando pra ela e agradecendo por ela ter salvado ele, dizendo que ele manteve a promessa de voltar bem. Ele nunca prometeu nada disso. Nosso Prota pergunta onde estava o pessoal, e sim, o alien arrombado tinha voltado pra onde a Yuri estava. Nosso Prota diz pra Jin-Hyun que iria ver ela mais tarde. Antes dela poder perguntar pra onde ele ia, ele mete uma corrida mais rápido que o Flash, diz pros outros aguardarem um pouco mais. Logo onde o alien volta, ele chega dizendo que não importa a era, não importa o planeta, todos se lembrarão dele. Todos estarão sob os pés dele. Vai se ferrar já já. Os monstros gêmeos se escondem, pois pensam que os aliens sabem que eles traíram eles. O carinha da nave espacial pergunta se o comandante do quinto corpo, vulgo Alien, iria realmente ser derrotado pelos humanos. O alien manda ele calar a boca, já que ele só tava brincando dentro da espaçonave. O cara diz que pra alguém que fala muito, o dano mostrado era significativo, e que no estado atual do alien ele não iria conseguir ganhar a luta. Até diz que pode oferecer uma ajuda, claro, se o alien quiser. O comandante fica puto e fala que irá acabar com os humanos num piscar de olhos. Johan diz que só precisava de 3 minutos pra conseguir salvar ele. Yura, que mal conseguia ficar de pé, diz que iria arrumar um jeito de aguentar. Mas masculinamente o Kyung, que já tinha voltado ao seu estado são de novo, fala pros dois que a atuação dele de vilão ainda não tinha acabado. Johan diz que isso é loucura, que era pra ele parar de ser um doido psicopata, porque já tava todo velho e acabado. É aí, meus amigos, que o nosso Kyung se anima. Quanto mais ele é xingado, mais forte ele fica. Ele corre pra cima do comandante, que desvia do primeiro soco do Kyung, que pega a cabeça dele e esmaga no chão. Acabou rápido já. O comandante pensa que Kyung era só mais um fracote que já tinha sido derrotado rápido, mas galera, é o Kyung, não tem jeito. Kyung se levanta atrás do comandante e o mesmo se pergunta de que tipo de aura era aquela, porque era impossível pro corpo do Kyung ter aguentado todos aqueles ataques. Ele dá mais um soco na boca do estômago do Kyung, que se levanta novamente gritando que ele tinha pensado que só aquilo iria fazer ele perder. Kyung diz que nunca sentiu esse nível de dopamina na vida dele antes, um sentimento indescritível de força correndo pelo sangue dele, um poder que faz ele não conseguir se controlar. E numa luta muito equilibrada, onde quanto mais o Kyung apanhava, mais o comandante batia e mais ainda o Kyung gostava, lá ele, Kyung consegue finalmente acertar o primeiro golpe, sendo esse uma cabeçada no queixo do comandante, que joga Kyung pra longe. Ao ver que a boca dele tá sangrando, decide usar o mesmo raio que acabou com a vida de Dave. Yura fica desesperada gritando pro Kyung correr, e quando o raio parecia ter atingido em cheio Kyung, sim, o nosso Prota chega carregando Kyung nos braços e falando que dessa vez foi realmente perigoso o que ele fez. Esses dois se amam. O Prota aparece e deixa todos chocados. Johan percebe que o protagonista conseguiu fazer o CH, vulgo gato do Prota, evoluir. Agora ele estava dourado e brilhoso. O Prota nem havia percebido que o gato
gato tava no ombro dele. Ele toma um susto e fala que quase bate no C8 sem querer. O comandante, sem querer saber de nada, ataca o Prota e fala que não faz a mínima ideia de como ele continua vivo, mas que dessa vez iria acabar com ele de uma vez por todas. O Prota desvia e diz que o comandante é muito lento. O Prota acerta um soco bem dado na cara do comandante, que fica furioso com o quanto ele estava sendo humilhado. Ele fala para todos os aliens começarem a lutar também. Com isso, a surpresa do Johan finalmente chega. O cara é o Tony Stark. Ele simplesmente tira uma caixa robô, que por sinal era muito feio. Uma tentativa de fazer uma filha dele com a Yura, apelidado carinhosamente de Jura. Pelo menos o robô sai metralhando todos os bichos que estavam por perto, e realmente dá certo. Voltando pra luta do Prota contra o comandante, quando o comandante estava prestes a lançar aquele outro ataque que transforma tudo em pedra, o nosso C8 dourado invoca um portal pro Prota conseguir pegar a arma divina dele. O Johan fica muito animado, porque era a primeira vez dele vendo um animal espiritual materializar uma arma. Pra surpresa de todas as pessoas, e até a minha, a incrível arma divina do nosso Prota era uma fucking coxa de porco. Faz todo sentido. O comandante ataca diretamente o Prota, que com sua incrível coxa de porco bate de frente com o ataque do comandante. Quando ele estava sendo petrificado, o poder dele é ativado, e ele quebra todo tipo de petrificação no corpo dele, e num golpe supremo até afasta todas as nuvens do planeta. O cara abriu o céu do mundo. As últimas imagens do comandante antes de levar esse golpe foram a incrível cueca do Prota, e o comandante ainda fala que ela era linda, lá ele. O Prota tava lutando com duas armas ao mesmo tempo. Logo após esse golpe, todos sentem a vibração na Terra. Alguém dentro da nave é mostrado rindo da situação. Mostra Jin-Hyun dizendo que sabia que o Prota iria conseguir salvar todo mundo. Com o comandante caído no chão, todo capenga, o Prota olha em direção à espaçonave e pergunta se agora sim ele tinha ganhado. Um outro alien mais Chad ainda é mostrado encarando o Prota. Esse alien que estava voando no céu contata alguém da nave mãe, que notifica que o quinto comandante tinha perdido a batalha. Essa pessoa oculta pergunta pro alien se tinha alguma coisa especial sobre eles. O alien fala que tem uma grande diferença entre os outros planetas de cultivação para esse. Parecia que os nativos daquele planeta tinham passado por várias formas de autoevolução para conseguir sobreviver em um ambiente de combate hostil. Essa pessoa ri depois do que o alien disse. O mesmo diz que ainda não sabe o motivo disso, mas que valeria pesquisar mais sobre. A pessoa misteriosa diz que é perda de tempo. Mesmo uma formiga 2 vezes maior, uma mosca voando 3 vezes mais rápido ainda continua sendo menos que nada. Essa pessoa pergunta se existe algum inseto naquele planeta mais forte que ele, o sétimo comandante. Pronto, agora eu vou chamar ele de comandante 07. O comandante 07 diz que não existia nenhuma, ou será que não? O cara pergunta se ele não poderia estar sentindo pena desses insetos. O comandante não entende a pergunta sobre sentir pena. O cara fala que se expressou mal, e é mostrado que esse comandante simplesmente eliminou toda a família dele com as próprias mãos. O cara fala que confia que ele vai dar conta do trabalho. Ao pousar no chão, todo o clima muda. Todos ficam paralisados sem conseguir se mover um único dedo. Até respirar era difícil. Ele passa direto pelos humanos dizendo que não estava interessado em lixos. Ele procura os monstros que traíram o acordo dele. O Prota, numa tentativa heróica, tenta dar um golpe no sétimo comandante, que facilmente agarra as duas mãos do Prota só com um braço. Ele pega o Prota pelo pescoço e dá uma chance dele apanhar só um pouco, se o Prota realmente valorizasse a vida dele. O comandante diz que ele claramente perdeu a chance dele. O comandante invoca uma garra enorme e diz adeus pro Prota. Quando de novo tudo parecia estar acabado, Jin-Hyun fodasticamente cura as feridas do Prota. E fodasticamente de novo o nosso protagonista, nas palavras dele, sempre ressuscita como um cachorro. Não faz nenhum sentido. Até o sétimo comandante não sabe que tipo de aura é essa que o Prota emana. Nossa quase protagonista chega, muito bem vestida por sinal, pedindo desculpas por chegar atrasada. Mas o Prota fala que ela chegou bem na hora. Não só isso, mas os incríveis BGM, vulgo a banda do Dave, chegam todos em peso. A irmã do Dave, agora maquiada, pergunta pro Prota como ele iria querer ir pro inferno sem uma música. O Prota pergunta se ele realmente queria saber como eles quebram seus limites. Pois bem, ele iria explicar pra ele mesmo. A razão pra eles não caírem, não importa o quão cansados ou quão difícil é a situação, não existe essa de senso de justiça. Ele nem sabia o significado dessa palavra, muito menos expectativa, crítica, apoio, nada disso importava. No final, eles só viviam em busca de uma coisa, em busca de atenção. Com todos prontos, nosso Prota diz pra eles se prepararem, pois agora era hora de reagir. Depois de todo esse discurso, ele pede pra se o sétimo comandante poderia, por favor, parar de voar e descer ao chão. Todos começam a gritar pra ele parar de ser covarde e ficar voando no céu. E pasmem, ele realmente desce pro chão. A primeira a tentar atacar é a Heart King. Fala que não consegue resistir a um homem musculoso na frente dela. Pulando para agarrá-lo com muito amor, ela leva um tapão na cara e sai voando. Machista. O sétimo comandante fala que o Prota disse que aquela era a Terra, né? Quanto mais ele conhecia a Terra, mais interessado ele ficava. Pra eles não perderem a positividade mesmo diante do medo, de repente ele ficou
curioso. Se mesmo com a dor de braços e pernas quebrados e músculos destroçados por todo o corpo, eles ainda seriam capazes de continuar sorrindo. Ferrou, rapaziada. O comandante começa a se transformar. A Yura tenta tranquilizar todo mundo dizendo que existia aquele ditado: mesmo que você entre na cova de um tigre, se você se mantiver são, e não ironicamente, a porra do comandante vira a merda de um leão estupidamente gigante. A habilidade do comandante era poder se transformar em qualquer monstro baseado na vontade dele, assim liberando um poder mais forte que a forma base dele. Até a Yura diz que um leão é um pouco exagerado de se lutar contra. Dando uma arrancada pra cima do Prota, ele diz que mal pode esperar pra ver a expressão do desprezo do Prota, enquanto implora por sua vida. Nosso Prota, com seus reflexos ágeis, consegue bloquear a ult do WW pra cima dele e fala que um ataque surpresa covarde desses não iria funcionar. Eles começam uma troca franca de golpes, onde eles ficam pau a pau na força. Johan fica incrédulo ao ver que o Prota tava conseguindo segurar o monstro na mão. De repente, enquanto nosso Prota lutava, um velho grita o que eles estavam fazendo parado enquanto o júnior deles estava lutando pela própria vida. Com isso, surge uma tropa de velhos extremamente bombados, os caras abusaram do suco e o velho grita que os amigos compartilham o fardo um do outro. Quando a tropa ia partir em peso pra cima do comandante, o gerente os para. O velho fala que era pro gerente sair do caminho, pois o irmão dele estava em perigo. O gerente pede desculpas e fala que essa batalha era uma batalha de orgulho, homem contra homem lutando um com o outro. Ele não poderia derramar cinza sobre a vontade do mestre dele. Jin-Hyun fala que o gerente estava certo, com o nosso Prota mostrando diretamente pra eles que qualquer provação pode os levar a crescimento, se você não desistir. Todos começam a cair nesse papo de que o Prota sozinho iria dar conta do sétimo comandante, quando o Prota começa a gritar desesperado perguntando por que cacete tava todo mundo parado, enquanto claramente dava pra ver que ele já tava quase indo de F. Ele grita pra todo mundo ir pra cima do bicho, e com um balão de cena incrivelmente bem desenhado, o golpe da nossa incrível dupla de homens bonitos, que são populares apesar de terem menos tempo de tela, que um Wong gerente facilmente foi parado. Os velhotes levam um QO a cada um. O projeto de Tony Stark junto com o projeto de Jarvis lançam uma rajada de fogo bem cheio no comandante, que nem sente direito. E quando iria destruir com a vida do nosso mano Johan, ela, a nossa querida Heart King, segura por um fio as garras do comandante. A Heart King diz que mesmo o Johan não fazendo o tipo dela, ela não tinha outra escolha senão usar ele. Após infelizmente o nosso pequeno Johan não escapar das garras da Heart King, nos é mostrada a verdadeira aura dela. Após absorver a energia masculina de Johan, ela parte pra cima do comandante. Essa toma banho com o suco. Infelizmente o comandante diz que BL não era bem-vindo. Você lutou bem, Heart King. Sendo a vez da nossa incrível banda de malucos loucos, surge em uma carreta invocando uma caveira gigante. Quando o comandante ia fugir, a Heart King, na sua última fagulha de força, segura os pés dele. E assim acertam em cheio o sétimo comandante. Todos gritam pensando que ele tinha finalmente ido de arrasta e até o Prota tava rindo muito feliz. Mas ele sai da poeira sem nenhum arranhão. O sétimo comandante, ao ver Jin-Hyun segurando o Prota pelo ombro, lembra da sua irmã perguntando por que ele tinha feito tudo aquilo. Então ele volta à sua forma normal e conta que há algumas horas atrás ele tinha mandado de F um humano despertado. Diz que Deus só dá provações que você pode suportar, então ele espera que eles não desistam tão fácil dessa provação. Ele fala que talvez eles o encontrassem de novo, mas que a propósito ele não acreditava em coisas como Deus. Então esse arrombado simplesmente dá uma de Madara e manda um meteoro gigante em direção à Terra. Com um meteoro gigante vindo em direção à Terra, é mostrado no jornal uma notícia urgente. Notícia essa que acabei de falar. Um meteoro massivo que se aproxima rapidamente do centro de Seul. Devido à aproximação do meteoro, fortes interferências eletromagnéticas começam a acontecer. A mulher diz que isso poderia ser devido à aparição repentina de monstros em toda Seul. Ela termina dizendo que a Associação de Heróis ainda não emitiu nenhuma resposta sobre a situação. Ela fala para todos os residentes perto da zona de impacto esperada que evacuem rapidamente para um local seguro. Como? Na sala secreta da associação, eles só falam que isso iria ser um desastre. É mostrado o sétimo comandante desejando que os humanos lutassem com toda a força que tinham. Ele informa pro chefe dele que iria voltar para a nave conforme o ordenado. O mesmo diz que está convenientemente atrasado e se pergunta se há alguma informação em comum para relatar. O comandante fala que não, que todo o descarte tinha sido concluído. Os subordinados do comandante tentam falar, erradamente, que ainda não tinha acabado o processo e simplesmente são eliminados. Era só ter ficado calado. O chefe do comandante fala para ele voltar rápido, pois eles já tinham perdido o quinto comandante sem nenhum ganho e que dessa vez a culpa iria ser total responsabilidade do sétimo comandante. O sétimo comandante pensa consigo mesmo sobre a palavra ganho e imagina esperar um pouco mais para ver o que iria acontecer. Os monstros gêmeos são mostrados gritando para serem levados junto da nave, sendo relegados porque eram bem pequeninos. O gerente diz que dessa vez ele realmente iria de arrasta. Yura fala para ele parar de dizer isso com essa cara medonha. Johan diz que as coisas ainda não acabaram, pois ele não era um rank
esquece só de enfeite. Ele prepara um ataque contra um míssil usando o robô dele, que parecia mais confete do que um ataque. É aí que o gerente realmente diz que tá tudo acabado. O Prota diz que tem uma coisa pra dizer e pergunta se todos iriam ouvir ele. Ele diz que queria pedir desculpas. A Yura pergunta o que tem de errado pra ele de repente fazer essa confissão. Ela diz pra ele não criar esse clima medonho. Ele fala que talvez seja tarde demais, que o Dave ter terminado daquele jeito era culpa dele. Diz que ele era teimoso e egoísta, sem olhar ao redor dele e agindo de forma imprudente, sem nenhum plano, agindo de forma imatura e causando apenas problemas pros outros, escondendo o verdadeiro eu covarde através de atos de macho alfa, rindo e se gabando quando na real era tudo apenas fingimento. Um nerd idiota e excluído, esse era o eu real do nosso Prota. Ele pede desculpas por enganar todos eles, e Ji-hyun diz que aquilo não era verdade, que foi ele quem ajudou ela a ser mais confiante. Ele abre um sorriso, esse Prota é um arrombado mesmo, e diz que a partir de agora ele não iria mais fingir ser quem ele não era. Ele iria ser um cara realmente maluco. Ele pergunta se eles conseguiriam ficar loucos junto com o Prota. É agora, moleque. O Prota fala pra Yura fazer a famosa. Ela cria um trampolim gigante e com isso o Prota pula com toda a força dele e se arremessa em direção ao meteoro, com uma armadura sendo construída pela Yura. A irmã do Dave se junta à loucura e manda uma caveira de aura pra dar mais impulso pro nosso Prota. Johan manda uma jetpack pras costas do nosso Prota e com o poder da Ji-hyun ela dá um buff de força pra ele. O cara virou o Optimus Prime no lado oculto da lua, dando com toda a força com sua lendária coxa de porco. Mesmo após tudo isso, ele não consegue destruir o meteoro, mas consegue atrasar a caixa dele, segurando com todas as forças, cuspindo literalmente sangue. Após o impacto no chão, os heróis voam pra longe. A Ji-hyun acorda e olha pra cima, vendo o Prota lutando com todas as forças com a coxa de porco dele. Ela tenta curar ele, mas seu braço está quebrado. Ele grita pra ela não ser imprudente, pois ele sozinho dava conta disso. O cara tá agachando com o meteoro no ombro. Ji-hyun grita pra ele que não era hora de tentar ser teimoso. Ele pergunta pra ela se ela realmente acha que ele não conseguiria fazer aquilo. Isso machucava o orgulho dele. Yura pergunta se então eles somente deveriam ficar assistindo ele se sacrificar sozinho. Ela nunca iria deixar ele sozinho, e eles iriam estar juntos até o fim. Johan pega as duas e voa com elas pra longe, dizendo que elas não poderiam desperdiçar a chance que o Prota deu pra eles. O Prota diz que isso deveria funcionar, assim ele iria conseguir salvar todo mundo. Em seus últimos pensamentos, ele pede desculpas pra Ji-hyun. De repente, uma voz grita pra ele levantar a cabeça. Esse não era o momento para fazer um alvoroço só por conta de uma pedrinha. Esse não deveria ser o momento de mostrar pra eles que o que um macho alfa de verdade realmente é. Sim, meus amigos e amigas, o Dave tá vivaço. O Johan pensa que a maldição dele foi desfeita quando o quinto comandante foi de berço. Yura diz que mesmo assim ele estava em pedaços, mas é mostrado que a irmã do Dave colou ele com Super Bonder. Só por causa disso ele sobreviveu. Ele fala que nunca vai contar isso pra ninguém. O cara foi colado com Super Bonder. Ele começa a dizer pro Prota até quando ele iria ficar reclamando que nem um bebê. Se nesse meio tempo em que Dave esteve fora, ele tinha voltado a ser aquele perdedor de antes. Dave pergunta se o Prota não iria querer mais uma boa dica como nos velhos tempos, e o Prota pede esse favor pra ele. Dave começa a dizer pro Prota puxar a respiração, apontar os dois dedos pra frente, pegar firme a barra sobre os ombros, manter seu abdômen contraído para as costas não dobrarem, dobrar os quadris e lentamente empurrar eles pra trás, um pouco mais embaixo, manter os joelhos dobrados e ainda na posição de agachamento. Agora com tudo pronto, 1, 2, 3 e levanta essa merda. E com isso nós terminamos infelizmente nossa história por aqui. Se esse vídeo tiver bastante like e comentário dizendo que querem parte 2, eu trago aqui pra vocês. Com essa eu me despeço, deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto.